Continuando essa parte de células eucariontes, lembra que é importante a gente conseguir diferenciar alguns tipos principais de células eucariontes. E como tipos principais, a gente sempre fala da célula animal e da célula vegetal. Essas duas células, para o vestibular, é importante que você consiga bater o olho e só de visualizar as estruturas conseguir perceber de que tipo de célula você está analisando, que tipo de célula você está falando. E às vezes não só de bater o olho, tem que saber os nomes também das estruturas que acabam diferenciando esses dois padrões celulares. Então eu tenho aqui dois desenhos, um de célula animal e um de célula vegetal, para a gente já começar a diferenciar, né? Quais são as características básicas de cada uma e o que a gente consegue diferenciar. As duas são eucariontes, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando olha para uma célula é identificar procarionte ou eucarionte. Então a gente vai analisar como uma eucarionte. Por que eu sei que é uma eucarionte? Porque eu bato o olho e vejo um núcleo organizado nessas duas células. Então o DNA ele não está espalhado dentro da célula, ele está preso, protegido por esse núcleo, pela carioteca, que é a membrana que forma o núcleo. Aí eu olho para o resto da célula. No resto da célula não tem apenas ribossomos, né? Tem várias outras estruturas, vários outros tipos de organela. As organelas membranosas aqui. Então, visualmente, é bem diferente esse tipo de célula de uma bactéria, por exemplo, de uma célula procarionte. Tem muito mais coisa, muito mais estrutura aqui esquematizada. Depois que a gente definiu é uma célula eucarionte, agora a gente tem que saber o que a gente olha para saber se é uma célula eucarionte animal ou se é uma célula eucarionte vegetal. Então a gente vai olhar algumas estruturas, né? Pensando nas características básicas, toda célula tem membrana plasmática, as células eucariontes têm o seu núcleo, tem o citosol, que é o meio aquoso, onde tudo está mergulhado para as reações químicas acontecerem. Tem diversas organelas aqui, que são as organelas membranosas. A gente tem os ribossomos, que não são membranosas, mas também sempre estão presentes. E a gente tem ainda o citoesqueleto, né, nas células eucariontes, que as procariontes não têm. Mas o que a gente tem que olhar, então, para conseguir fazer essa diferenciação super rápido? Se você reparar, eu coloquei algumas coisas coloridas aqui e outras eu deixei mais em branco para você não prestar mais atenção. Várias organelas membranosas, que a gente não vai falar agora, mas algumas estruturas a gente vai mencionar. Por exemplo, olha aqui na célula vegetal. A célula vegetal, além de uma membrana plasmática, ela tem aquela estrutura de parede celular, igual a gente viu para as células procariontes. Então, célula procarionte tem parede celular e uma célula eucarionte vegetal também tem parede celular. Não é toda eucarionte que tem uma parede, as células vegetais são um exemplo de que tem. Já a célula animal não tem parede celular. Então, se eu bato o olho nessa comparação entre célula vegetal e célula animal, eu facilmente consigo visualizar que uma tem parede celular e a outra não tem. Sempre a que tem parede celular é a célula vegetal. O que mais que célula vegetal tem que a animal não tem? Célula vegetal tem organelas, estruturas internas chamadas cloroplastos. Os cloroplastos, eles são bem esverdeados, então se for uma foto colorida, por exemplo, ou um desenho, normalmente ele é visualizado como verde. Os cloroplastos são organelas responsáveis pelo processo de fotossíntese e eles justamente são esverdeados por causa de um pigmento chamado clorofila. É lá dentro dos cloroplastos que a clorofila está. É muita clorofila, clorofilas são esverdeadas, então a organela acaba sendo esverdeada. Como o cloroplasto ele é responsável pela fotossíntese, uma célula animal não possui cloroplastos. Nunca uma célula animal vai possuir, então, os cloroplastos. Então, se eu visualizo um cloroplasto dentro de uma célula, automaticamente eu também já sei que é uma célula vegetal. Célula vegetal, além de ter parede celular, além de ter cloroplasto, célula vegetal também tem uma outra estrutura chamada vacúolo. O vacúolo não é bem uma organela, é mais uma vesícula onde existe o armazenamento de água. Então a gente diz que a função do vacúolo é realizar a osmorregulação, mais ou menos controlar a quantidade de água, armazenar o excesso de água que entra nessa célula vegetal. Se a gente pensar num desenho, no desenho parece que é uma bolha dentro da célula, né? Então uma estrutura bem grande pega um espaço bem grande dentro dessa célula e aqui a gente encontra dentro do vacúolo bastante água e algumas substâncias dissolvidas, como sais minerais, por exemplo, e algumas outras moléculas. É relacionado bastante com a osmose nas células vegetais.
Osmose é um dos transportes através da membrana que acontece. Então, lembra dessa aula de transportes através de membrana. A parede celular das células vegetais, diferente daquela parede celular das bactérias, ela é feita de um carboidrato específico chamado celulose. É muito importante que você lembre isso. Então, celulose é um carboidrato grande, um polissacarídeo, um enorme carboidrato, que é a constituição dessa parede celular vegetal. Então, se o vestibular escreve num exercício celulose, automaticamente tem que vir na sua cabeça, mesmo que o exercício nem seja disso, mas automaticamente tem que vir na sua cabeça que celulose está na parede das células vegetais. E se o vestibular escreve parede de célula vegetal, automaticamente na sua cabeça tem que vir celulose. Mesmo que não seja essa pergunta, tem que ser super automático para você. Então, a parede faz a proteção e ela é feita de celulose. Lá nas bactérias, a parede é feita de peptídeo glicano, proteínas e vários carboidratos aí misturados, dependendo da espécie de bactéria, outros tipos de proteína, outros tipos de carboidratos. Então, quando a gente bate o olho na célula eucarionte, o que eu tenho que visualizar? Primeiro identifico, que é eucarionte, acho o núcleo, que é a estrutura mais fácil, vejo que tem várias organelas. Aí vamos diferenciar entre animal e vegetal. Vegetal tem parede celular, vegetal tem cloroplastos, vegetal tem vacúolo e animal não tem nenhuma dessas estruturas. Não tem nada que na animal tenha sempre e na vegetal nunca tenha? Na verdade, as outras organelas elas são comuns aos dois tipos de célula, mas tem duas organelas que dá para a gente destacar. A gente tem os centríolos, eles têm esse esqueminha aqui que eu fiz, parece um monte de risquinho, mas é como se fossem vários canudinhos de proteína, Então são filamentos bem fininhos de proteína, os centríolos envolvidos na hora da divisão celular, na formação de cílios e flagelos em algumas células, e o lisossomo. Centríolos e lisossomos são normalmente ausentes numa célula vegetal, mas presta atenção, quando a gente fala normalmente ausente, não quer dizer que nunca tem. Existe sim célula vegetal que pode apresentar um lisossomo, que pode apresentar um centríolo, só que isso é raro, é muito difícil da gente visualizar. Mas como existe essa possibilidade, eu não posso pensar que essas estruturas são exclusivas de célula animal. Existe a chance de ter na célula vegetal também, então você não usa para diferenciação. O que eu uso para diferenciação? De novo, parede celular, cloroplastos e vacúolo. Achei uma dessas estruturas, na comparação entre célula animal e vegetal, com certeza é uma célula vegetal. Não achei nenhuma dessas estruturas, aí você fica com a célula animal, que não possui parede, não possui vacúolo e não possui cloroplastos. Entendendo essas diferenças, você acerta a maior parte dos exercícios que são relacionados às células eucariontes, já que eles visam justamente essa comparação entre as células. Só de saber a diferença entre célula animal e vegetal, a maior parte dos exercícios se encaixa aí perguntando algumas coisas a respeito. É claro que não é só isso. Tem muita questão que pergunta a respeito de funcionamento de organelas. Para que serve cada organela dentro de uma célula eucarionte? Quais são as reações químicas que acontecem dentro de cada uma dessas células? A gente vai ver isso nas próximas aulas, funções de organela. E nas outras aulas ainda, mais aulas, a gente vai começar a esmiuçar cada uma dessas organelas, quais são as reações químicas, como elas acontecem, a importância delas para os seres vivos. Então fica ligado, presta atenção nessa comparação entre célula animal e vegetal, já começa a visualizar essas organelas para já entender quais são as funções e como é que elas funcionam.